Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. Eu separei uma partida sensacional, para mim a melhor partida do torneio Niterói que eu estava acompanhando, entre meus queridos ex-alunos Renato Quintiliano e o Krikor Mekhtarian, dois grandes mestres espetaculares que fazem muito pelo xadrez brasileiro. Quint é meu companheiro de equipe até hoje, de vez em quando a gente se encontra algumas posições, mas raramente. E o Krikor Mekhtarian está aí no chess.com, trazendo um monte de coisa, de novidades, sempre fazendo as lives, né? Popularizando o xadrez. Dois grandes mestres muito queridos, que de destaque no xadrez brasileiro. Então, o enfrentamento deles é muito importante, chama muito a atenção. Eu pedi para eles, para cada um, mandei um áudio para que eles me mandassem o que eles pensaram durante a partida, um breve resumo. Cada um mandou um áudio ali, 9 minutos, por ali, mostrando as impressões que cada um teve e a minha própria impressão, que eu consegui, por ser feriado prolongado, acompanhar a partida ali no canal do YouTube, vendo ali o que eles poderiam estar jogando. Partida muito boa, finíssima, os dois jogaram muito bem. E vamos ver, então, as impressões dessas partidas, aí dessa partida legal, depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Partida aqui muito bacana dos dois. Essa partida foi jogada na quinta rodada ali do Niterói, um torneio muito bem organizado, né? Uns alunos vão lá, os alunos meus participar. Torneio muito bacana. Qualquer hora, se eu tiver um tempo, eu vou ver se eu jogo esse torneio também. Estou me programando aí. E foi um embate bastante legal dos dois. O Krikor tinha 4 pontos, invicto, né? 4-4, e tinha um grupo grande de jogadores com 3,5. O Renato Quintiliano de Brancas tentou surpreender o Krikor aqui na abertura e para ver se podia vencer ele e passar na frente. Ó, pessoal, o áudio que eles me mandaram são tanto do Quint como do Krikor, foi um áudio longo, e eu fiz aqui um resumo, tá? Ó, coloquei aqui no caderninho do Pelica aqui as impressões que cada um teve da partida. Eu vou ficar mostrando aqui a partir das minhas impressões, do que eu conheço da posição, junto com as impressões deles aqui, vou fazendo a caneta para mostrar para vocês como é que é no alto rendimento, a dificuldade de você se preparar para uma partida, tá? Muito bem. A primeira impressão do Krikor, ele disse que ele nunca tinha visto a ordem que o Renato jogou. E qual é essa ordem? O Renato jogou aqui D4, abertura do peão de dama, jogou cavalo F6, a defesa índia, segue C4, e aí o Krikor, o elástico E6, não definindo ainda que tipo de abertura vai, e essa é a jogada que surpreendeu o Krikor, o bispo F4 nesta ordem. O Carlsen andou jogando, tem um jogador armênio, Melkimian, que também está jogando essa variante, e o Krikor disse que nunca tinha visto essa ordem, que eu anotei aqui, nunca tinha visto essa ordem de lance, foi uma total surpresa para o Krikor esta ordem. Eles tinham jogado uma Ninja Índia, uma Índia da Dama, então o Renato tentou fazer essa ordem para evitar algumas linhas de abertura. Isso é muito comum agora, tem uns A6 também na ortodoxa que se joga, então ele fez isso, esse foi o objetivo do Renato, né? Ficou surpreendido e ele ficou um tempinho tentando encontrar a ordem certa aqui, que está anotado. Ou seja, o que seria essa ordem certa? Jogo aqui com D5, aqui em azul, poderia jogar aqui o D5, tentando ir para uma ortodoxa, mas depois aqui de peão toma, cavalo toma peão, que é o lance que se joga aqui, aí jogar bispo G3. Essa é a ordem que o Quint viu mais, ele estava preparado, ele se preparou, e o Krikor não conhecia. Então, o Quint fala que queria usar essa ordem faz tempo vendo partidas, e foi o Krikor, vamos assim dizer, o sortudo que caiu na preparação do Quint, tá? Então, ele acha que a ideia de bispo F4 é flexível e evita algumas coisas, e é verdade mesmo, né? Até na London estão se jogando mais o bispo F4 antes do cavalo F3 para evitar algumas ordens, né? E esse D5 aí que eu estou colocando para vocês, o Quint menciona no áudio que ele mandou para mim que agora viria, por exemplo, C5, que é o que está se jogando, o Ding jogou uma partida assim, e quando joga aqui o E4 atacando o cavalo, você recua o cavalo para F6 atacando o peão, mas aí você joga o cavalo por D2. Olha que curioso você ter jogado o bispo primeiro, o cavalo não vai para C3, vai para D2 e o peão é sacrificado. Tanto faz tomar de peão ou de dama, o Quint menciona que seria dama toma, provavelmente essa jogada aqui, quando volta a dama, ele dá esta ideia, avançar o peão, e quando o cavalo sai, essa distribuição de peças que vocês estão vendo aí na seta.
Lembrando que são dois jogadores muito teóricos, o Quinte conhece bastante teoria, o Krikor também. Então, você veja a dificuldade no preparo e tentar pegar o oponente na abertura, né? Nesse aspecto, o Quinte se deu bem, porque ele ficou com 1 minuto, né, no relógio, não jogou quase nada, e o Krikor, para poder descobrir as jogadas, ele levou 45 minutos. Então, pelo menos nesse quesito, o Quinte se deu muito bem. Então, seria esta ordem que ele coloca, tá, pessoal? Ou seja, no caso do Krikor tentar ir para uma tentativa de defesa ortodoxa. Alguém pode perguntar, mas tomar de peão, aí cai naquelas posições de estrutura Carlsbad, que era o que o Quinte queria para cair fora da Ninzoin de Índia da Dama, né? Então é por isso que ele jogou dessa forma. Bom, essas seriam as duas possibilidades. Aí o Krikor tentou passar para uma Índia da Dama aqui. Deixa eu ver aqui mais, aqui que o Quinte fala, jogando lá no desenvolvimento para surpreender o Krikor antes e tal. Ele fala assim no áudio, eu queria surpreender o Krikor antes que ele me surpreendesse, né? Então você veja aqui as dúvidas dele. Bom, e na partida, agora nesse momento que vai seguir, quando joga a Índia da Dama, eu acho que essa é a melhor opção, gostei dessa, sempre fui muito fã da Índia da Dama por causa das partidas do Karpov, e acho que esse lance está ok. E agora a A3 aqui, por que a A3? É uma tentativa de jogar uma linha do Petrosian, tem muita gente que gosta, mas é claro que aqui o cavalo estaria em F3 e você joga a variante Petrosian, né, que o Kasparov também jogou muito, é bem interessante para evitar agora aqui a cravada, né? Então, surpreende muito esses lances, às vezes, no principiante, mas a ideia é evitar a cravada mesmo, para poder colocar o cavalo e tentar jogar E4. O Krikor joga rápido aqui, bispo B7, e o Quinte joga o cavalo C3. Normal, né? Agora não tem mais a cravada. Aqui também você tem que definir o que você vai jogar. Você poderia jogar um lance de espera, bispo E7, aguardando os acontecimentos. Você pode jogar G6 aqui para colocar o bispo G7 em verde. Eu me lembro do Sunier, que jogou também bastante em Dia da Dama, fazendo essa ordem aqui. Ou você pode jogar D6 em vermelho. Esse eu já não gosto, tá, pessoal? Limita muito as possibilidades. Então, nesse momento, quando o leque abre de opções, sempre o grande mestre fica na dúvida de qual que vai jogar. Eu achei a jogada do Krikor a melhor, jogando D5 para poder controlar lá a casa E4, transformando aí para algumas situações Índia da Dama, onde esse bispo F4 já não está mais cravando o cavalo, né? Então, acho que essa situação está muito boa. O Quinte toma, e aqui você tem que tomar de cavalo, que sempre é o que acontece quando o bispo está aqui, em linhas de Grunfeld e tal também, você tomar para aproveitar o tempo em cima do cavalo, né? O Quinte tem que tomar, e aqui tem peão toma e dama toma, e o lance do Krikor, né? Bom, peão toma é como eu acho que não daria muita coisa, foi jogado, você vai cair, como eu falei, naquelas estruturas de Carlsbad, que não parece que o bispo está na melhor situação, né? Em muitas situações como essa, o bispo está melhor aqui. Então, acho que esse não era o problema. Podia tomar de dama, que é bem interessante, largando aqui um peão. Isso foi jogado já. E quando joga E3, mantém aqui, vai jogando com C5, mas se você toma aqui em C7, após cavalo C6 é bem perigosa a posição, tem muita iniciativa aqui, às vezes tem um cheque e pode sacrificar uma peça, depende de onde o bispo volta, ou seja, perigoso tomar um peão aqui, porque nós temos que levar em consideração que a ala do rei está congelada, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado quando você ainda não tirou todas as peças ali. Mas o Krikor jogou um lance super natural, que é bispo toma. Bom, isso aqui me lembra a Índia da Dama, eu chamo de variante Miles. Alguns alunos meus, como o Guilherme de Borba, mestre filho de Guilherme de Borba, chegou a jogar essas linhas aí, e outros também. É bem interessante essa ideia do Miles também na Índia da Dama. Então, lembra algumas partidas, né, que ele teve, para quem quiser ver, procurar ali, é uma dica, tá? Você poder jogar assim como ele. Tem até uma partida bem legal do veterano Reshevsky ganhando do Miles nessa variante aí, mas não é essa posição, tem uma posição de Índia da Dama, lembra só essa jogada, porque quando toma de bispo, aqui o Krikor comenta que ele estava em posições de Índia da Dama, onde o bispo dele, por exemplo, não tinha saído ainda de E7 para jogar o bispo D6 e anular essa pressão do bispo aqui. Ou seja, ele tem esse tempo. Mas, em compensação, o Quinte pode dominar o centro, porque eu perdi o meu peão central. Então, uma coisa contrabalançando a outra, tá? Esse é o momento do comentário aqui do Krikor, né? Bom, na partida segue dama C2, que é justamente para poder jogar aí o peão P4, e o Krikor jogou aqui o bispo D6 fino para defender o peão e atacar aqui o bispo. Ou seja,
objetivamente falando, está tudo certo, acho que o Krikor foi encontrando as jogadas, mas tudo ainda estava no preparo do Quinte. Aqui ele jogou bispo G3, que é uma jogada nova, né? Na verdade, eu procurei aqui na minha base, só achei bispo toma, e depois que joga aqui, peão toma, E4 para dominar o centro, bispo aqui, a gente faz um centro clássico, que lembra um pouco aquelas situações de Alapim, e quando você joga cavalo F3, temos uma partida aqui que é o Christopher Yo contra o Nihal Sarin, algum torneio de rápidas aí que os dois jogaram, tá? Agora, existem outras ideias, como por exemplo, em vez de jogar o cavalo F3, você tentar jogar aqui bispo B5 cheque, e quando joga cavalo D7, tentar montar esta estrutura aqui é muito interessante de peões, assim, você jogar com F3. A ideia seria jogar assim, pessoal. Na hora que roca, vamos supor que você faça um lance como esse, talvez para tentar passar dama para A8 e torre. Se eu dominar essa coluna aqui, as brancas tentam manter essa estrutura aqui. Às vezes pode jogar aqui primeiro, mais ou menos isso que eu estou querendo colocar. E coloca esse peão aqui, fica nessa estrutura, e esse bicho fica meio sem atividade, e esse cavalo também não encontra muita casa, né? A ideia é tentar jogar em cima dessas duas peças. As pretas normalmente procuram tirar a dama, passar a torre. A gente tem um cavalo de rete que vem defender aqui, pensar numa simplificação. Mas se você demorar muito, às vezes pode rolar um F4, F5 para poder atacar, porque as brancas têm uma vantagem de espaço razoável. Eu acho que essa formação talvez fosse a melhor aqui para o Quinte, né? Não foi mencionado por eles no áudio, mas eu já conheço algumas posições assim. É interessante de você jogar dessa maneira, tá? Quando eu vi, achei que o Quinte ia talvez jogar dessa forma, né? Mas o Quinte já tinha preparado outra coisa em cima do cricão, que é o bispo G3 aqui. Bom, ele deixa no ar a possibilidade de tomar o bispo, porque uma das ideias do Quinte é quando tomar, abrir a torre para atacar. Então aí o Krikor tem que ver qual vai ser a ordem de lances, né? Ele poderia ter jogado aqui, eu deixei em verde, porque essas jogadas roque, H6 e cavalo D7 são as jogadas candidatas. Todo jogador profissional, pessoal, ele fica pensando ali no momento, ele sabe mais ou menos como ele tem que distribuir as peças, mas o problema é o tempo, é a hora, como que ele vai distribuir essas peças? Será que é o cavalo D7 agora? Será que é o H6 agora? Então, a briga teórica nessa posição desconhecida entre os dois estava no começo. Qual a ordem que ele faz, né? Eu achei legal o Krikor jogar roque, sempre a recomendação para os alunos, se não tiver um ataque muito grave, roca logo e deixa para definir os outros lances depois, porque você vai ter que rocar pequeno aqui, então, se você, na hora que você faz a lista, você vai, roque, H6 e cavalo D7, puxa, mas roque parece ser prioritário, porque é o que eu vou ter que jogar mesmo, né? Mas, às vezes, joga o cavalo primeiro para evitar alguma coisa. Sempre são decisões difíceis. É por isso que o jogador fica pensando. Sempre tem aquele momento crítico que você pensa um tempão na partida, né? O que é que seguiu? Seguiu aqui cavalo F3. O Krikor joga cavalo D7. Quinte manda E4 para dominar o centro do tabuleiro. Cricão volta. E aí o Quinte joga bispo B5. E o Quinte comenta aqui no áudio que ele tinha preparado até aqui. E é porque eu acompanhei ali a transmissão e o relógio do Quinte nem mexia. Ficou 1h26 ali na transmissão. E o do Krikor já está chegando ali nos 45 minutos. Ou seja, a função de surpreender o Krikor na abertura, ela teve êxito, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui nesse primeiro começo. Aqui o Krikor. O Quinte, então, ele fala que ele chegou até aqui e o Krikor com 45 minutos e o Quinte com nada, né, de tempo no relógio. Ou seja, muito legal esse preparo do Quinte, né? Pegou o Krikor de jeito, mas o Krikor jogou um torneio fantástico, muito elogiado pelos outros mestres ali em Niterói, foi o que me comentaram, que jogou firme mesmo as partidas dele. Olha, os melhores torneios assim do Krikor, da carreira dele, jogou muito bem, avaliou muito bem as posições e calculou muito bem. E o próprio Quinte, no áudio, quando termina o áudio, ele elogia muito o Krikor, diz que ele ficou impressionado com a maneira como o Krikor conseguiu resolver os problemas de abertura, os conceitos que ele estava calculando muito bem. Ou seja, quando chega nesse momento aqui da partida, o que acontece? Aqui o Quinte diz que ele tinha visto mais o torre C8, que está aqui em azul, né, que parece que é o lance da máquina, que também sugere H6, que é para poder, na hora que jogar E5, pessoal, já também evitar uns cavalos G5 aqui, porque pode vir linhas de mate, né? Também tem essa ideia em vermelho, torre 8, porque em alguns casos, quando você joga aqui, por exemplo,
Lá para frente, quando joga C6, você poderia tentar passar aqui e deixar os peões aqui sem mexer na estrutura, também é uma ideia, mas eu não gosto muito, acho que fica muito espremido, né? Acho que toda a ideia do preto é jogar H6 para evitar as entradas e querer jogar com C5 em algum momento. E nesse caso, aqui o Cricão acabou tomando primeiro, e quando toma, vocês estão vendo aqui, ó, a passagem, e o Cricor agora, aqui também, o Quint também falou de torre C8, o Cricor joga esse C6 aqui. Esse aqui foi um lance que surpreendeu o Cricor, o Quint, perdão, porque esse ele não esperava, né? Entregar esse peão neste momento aí. Bom, na partida, se jogar aqui o bispo toma peão, galera, aí a sequência seria torre C8, atacando o bispo, e no caso de tentar manter aqui o bispo, né, tem que defender, aí cavalo B8 para recuperar. Olha que ideia do Cricor, e não tem nada, não tem nenhum ataque aqui, esse H6 resolve tudo e eu vou acabar recuperando o peão, e na verdade a iniciativa vai passar aqui para o Cricão. Na hora que joga roque, porque agora roque grande seria proibitivo, né? Ele toma, uma posição mais ou menos como essa, né? As pretas não tem nenhum problema, o bispo joga mais do que o cavalo, não tenho debilidade, já vou tirar as peças dama C7, por exemplo, ou dama E7, dobra, que realmente não há nenhum inconveniente aqui para as peças pretas. Então, esse lance surpreendeu aqui um pouco o Quint, mas o Quint encontrou uma jogada muito boa, que é o E5, estamos ameaçando aqui um sutil mate 1, então tem que defender. A jogada é H6, e nesse momento da partida o Quint tirou o bispo, mas aqui entra um momento crítico, né? O Cricor não viu o dama E4, ficou com muito medo do Quint jogar o dama E4 agora, neste momento aqui, pessoal. Porque qual era a ideia? Aproveitar essa formação central para trazer rapidamente a dama para o ataque e poder jogar bispo D3, ameaçar aqui aquele estilingue, né? O Cricor não viu essa possibilidade. Ele fala aqui, ele achou perigoso o E5, mas ele não tinha visto aí esse dama E4, tá? Estou riscando aqui, tá? Para vocês verem. Ou seja, esse lance foi omitido pelo Cricor, e o Quint também aqui não analisou profundamente essa questão aí do dama E4, né? Ele disse que era um lance que eles ficaram calculando no post-mortem, por exemplo, e uma das jogadas seria assim, peão toma bispo, claro, né? Para poder tomar o bispo, atacar a dama, não dá tempo das brancas montarem um ataque. Aí jogaria aqui dama por bispo, a torre sai, e eles calcularam aqui dama por A7. E aí umas ideias de jogar cavalo B8 para tentar prender a dama, esse comentário aqui. Mas, na verdade, aqui tem um lance incrível, torre C2 atacando o peão, e quando você joga aqui dama 6, que seria a melhor jogada, o computador aqui encontra uma maneira de explorar ainda a falta do roque do rei, ou seja, o rei centralizado, e manda um cavalo C5 aqui atacando a dama. Olha que pancada, pessoal. Essa jogada entra no momento certo porque atacou a dama. Então, se você tomar o cavalo, você leva um dama D3, ameacei mate. Olha que coisa. Todas as peças na beirada, né? Não dá. E se você jogar dama por peão, aí vem o bonitinho, torre toma. Isso eles não viram, claro. Posição muito complexa, né, pessoal? Inova. Então, eles estavam em mar ali, né, turbo, né? Turvaria, águas turvas, não estão vendo nada, né? Estão tentando analisar e depois no post-mortem tentar ver isso daí. Esse dama toma a torre duplex, né? Não pode, então teria que jogar aqui. Parece que agora vai tentar, peão toma, roque, mas tem mais esse detalhe. Olha que bonito, atacando a dama. E na hora que toma a dama, mais o intermediário. E finalmente, quando tira o rei, toma. E as pretas estão muito bem nessa posição aí. Muita atividade, caindo o peão. A torre ficou presa, né? Cuidado aqui, os gulosos de plantão. Torre para o peão, cheque aqui. Rei aqui, para depois tomar a dama. Aí você leva esse e fica com as peças penduradas, tá? Ou seja, lá toma a dama direto e depois mantém a atividade. Ou seja, muito legal essa análise aqui, porém, existe uma melhor, que é o F5. Uma jogada que sempre é dura de fazer, porque na hora que toma um passant, temos problema com o peão. Mas se tomasse um passant aqui, essa é o Cricor viu. Toma aqui, quando toma, cavalo por peão. E aí eu deixei umas setas para quem estiver acompanhando o vídeo ver. As pretas têm muita atividade de peças, cada um tem o seu peão isolado, conseguiu resolver os problemas mais assim emergenciais, e as pretas também não têm problemas. As linhas azuis mostram que a dama vai entrar, o cavalo. O branco ainda tem que resolver onde vai, com o rei vai rocar pequeno, a dama vai ter que voltar alguma hora, ou seja,
parece que esse resolvia. Porém, veja, foi um lance temido, né? Que escapou nas análises, né? Passar essa dama aí é um lance interessante. Mas o Quinte joga bispo D3, e agora só tem uma jogada aqui que é C5, claro, porque eu preciso combater esse centro do tabuleiro e abrir linhas, porque ele está com uma torre na minha fuça aqui, dama e bispo entrando, né? Ou seja, eu preciso resolver, e o Krikor resolveu muito bem aí jogando C5. O Quinte dá aquele cheque muito importante, porque força o rei aqui ir para o canto, e agora bispo E4 e a torre fica cravando o peão, muito perigoso, ideias de G4, G5 aqui, né? Ataca o bispo, o Krikor tem que tomar, tudo isso é mais ou menos uma sequência, e quando toma aqui peão por peão, e caímos em nova posição crítica aí, né? Ou seja, essa sequência foi mais ou menos natural, depois que os dois avaliaram, e agora vem o que jogar nessa posição aqui, o branco. O preto já está simplificando a posição, já está chegando com o cavalo aqui para poder atacar a dama, ou seja, as peças estão diminuindo, e a gente sabe que quando vai diminuindo o poder das peças, a iniciativa pode passar para o adversário, que foi o que acabou ocorrendo, né? Possibilidades aqui, cavalo por peão, né? Simplesmente cavalo, dama C7 atacando aqui o peão, e o cavalo depois pode entrar em C5, não está legal. Se você tomar de dama aqui, também cavalo C5, com a ideia de entrar em B3, oferecer as trocas, também não dá nada, né? Muito difícil aqui. Roque pequeno também não é legal, porque eu já jogo aqui atacando a dama e, de novo, consigo uma simplificação boa e vou cair para um cavalo D3 e vai ter um problema de ataque duplo, também não é uma boa para o Quinte. O computador da torre D1 aqui, como sendo a melhor possibilidade, depois de cavalo aqui, segue o jogo, né? Dessa forma, né? Deixando talvez forçar uma troca de damas e deixar o rei aqui ainda no meio do tabuleiro, talvez essa é a ideia para não rocar, né? Agora, roque aqui pequeno também, cavalo aqui, resolve os problemas. Ou seja, essa sequência de C5, quebrando o peão do Quinte, depois simplifica o bispo, e aí depois o cavalo entra, é o fino, e o Krikor encontrou muito bem essas jogadas de defesa aqui, né? E, finalmente, a chance de dama F4 poderia melhorar um pouquinho a dama para o ataque. O Quinte ficou muito na dúvida nesse lance, nesses momentos, porque rei G8 para sair de qualquer ataque e rocar grande agora, né? Mas aí F6 parece que resolve bem. De novo, esse lance tem que entrar, ameaçando o peão. Não tem nenhum torre para o peão com cheque, sabe, pessoal? Aí você toma, dama para o peão, se o rei tivesse aqui cheque, aí o rei sai, aí dama G6 cheque, depois vem com a torre. Não tem nada disso, né? Quando vem para cá, olha só a finesse, eu dou um cheque primeiro para resolver ali, quando você tira o rei, agora eu tomo, e também as pretas chegam a tempo de se defender. Sempre justo, né? Muito legal aqui a maneira como o Krikor resolveu os problemas. E aí o Quinte não quis jogar roque, né? Porque ele achou que esse lance roque aqui não estava no espírito da posição. E agora aqui achou uma coisa curiosa, né? Porque nesse momento da partida, ele rocou grande, né? O Quinte para permanecer no ataque, querendo ganhar a partida, impor pressão aqui no Krikor. Mas foi curioso aqui, porque o comentário do Krikor é o seguinte: primeiro, que ele não queria jogar o lance da partida, que é o fino, num primeiro momento. Não queria. Por que ele não quer, pessoal? Porque essa é uma jogada que deixa esse peão fraco. Quando às vezes toma um passant, fica também a fraqueza aqui em E6, não é verdade? Existe a possibilidade de jogar um dama F4 aqui para poder iniciar o sacrifício. Mas veja, eu preciso abrir uma brechinha para poder me defender. E essa brecha, normalmente nesse tipo de posição de defesa, é você tentar pôr a dama aqui ou aqui. Quando esse peão está para cá, a dama está com a possibilidade de qualquer sacrifício, ela vem pela segunda linha para defender. Mas você vê que se você tivesse uma chance de ativar as peças sem jogar F5, de repente voltar ao rei, sem debilitar a estrutura de peões, é o primeiro que vem na cabeça. Então o Krikor não queria jogar o F5 aqui, ele comenta, tá? Mas o lance é bom, né? Mas ele achou que depois que joga F5, o Krikor, ele viu que depois de dama F4, ele viu aqui que dama C7 ou dama E7 resolvia. É claro que dama C7 me parece melhor, porque quando tira o rei, cavalo C5 aqui. E olha lá, pessoal, só para ilustrar, torre toma peão, vamos supor que aceitasse, que você também não é obrigado, cheque aqui, por exemplo, a dama está vindo para a defesa. Por isso que você joga F5,
põe a dama e tira o cavalo, e você aqui chega just in time ali para defender toda a ala do rei desse ataque que o Quinte poderia fazer. Realmente a defesa assim muito fina, né? Bom, o Quinte fala que se arrependeu um pouco de jogar o roque grande, né? E ele acha que ele que deveria tentar jogar aqui o dama F4 de cara, né? Mas também não dá certo aqui por causa do rei G8, como a gente viu, mas ele comenta aqui que ele se arrependeu. Ele comenta aqui no post-mortem que o Krikor sentiu depois que não tinha perigo, né? Dessa possibilidade aí, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eles comentaram. Voltando aqui para a posição, jogou aqui peão toma, roque grande, F5. E quando o Quinte joga peão toma peão, o Krikor se sentiu aliviado, porque depois de dama toma ele viu que já não teria aí mais problemas, teria resolvido a posição. Aqui o Quinte chega a sugerir aqui um torre toma peão, ele acha que talvez para atacar o cavalo, né, seria uma possibilidade. Ele calculou aqui cavalo C5 e dama E3, uma ideia interessante para jogar a torre F4 e tal. Ele ficou aqui um pouco preocupado, e segundo ele mandou o áudio dizendo que esse aqui preocupava ele cortando o rei. Olha só, pessoal, que interessante a ideia do Quinte, né? Mas aí vem aqui G4, segundo ele, a dama se esconde aqui, fica com temas em cima, né? Mas depois de G5, torre aqui, aí eu parei a análise aqui, tá, pessoal? E parece que o branco está melhor, incrível. Olha que posição doida, né? Não acho que eles tenham chegado nisso, ele chegou a pensar um pouco, mas olha a posição, rei no meio do tabuleiro e tal. Mas, na verdade, essa não é a melhor alternativa, né? Vê como era difícil achar o lance. Quando joga aqui, a jogada fina é E5, ou seja, jogar rapidamente no centro do tabuleiro atacando a torre, porque no caso de tomar o peão, vem um chequinho aqui ameaçando o rei e a torre, você se vê na obrigação de tomar e toma. Você entrega esse peão isolado, né? Fica com o peão momentaneamente a menos, mas está atacando F2, D4, torre C8, teria que jogar aqui, parece que é a melhor jogada. Cheque, ganhando um tempo no desenvolvimento para atacar o rei. Quando vem para cá, cheque, o rei se esconde. Olha que legal, os reis na mesma situação, né, pessoal? Posição defensiva. Mas as pretas tomam aqui, a estrutura do Krikor é um pouco melhor, a dama está mais centralizada, as torres estão mais ativas, então aqui o preto tem uma vantagenzinha aí e tem chances de dar um aperto, né? Então essa seria, na verdade, a refutação, caso tentasse jogar dessa maneira, e não dama F5 que o Quinte viu, mas é muito legal a análise, né, do que eles estavam vendo aqui. O que ocorreu é que o Quinte acaba na partida tomando com a dama, e após a troca, não dá para tomar de cavalo, está entrando lá, jogou torre toma, cavalo C5, e os problemas foram resolvidos, né? Agora, dá um certo medo, né? Se as brancas conseguissem ajeitar aqui uma pressão no peão, esse peão poderia cair a longo prazo, mas está difícil, porque esse rei fica em temas de cheque, ou seja, o Krikor avaliou muito bem aqui, conseguiu resolver os problemas do ataque feroz que o Quinte estava tentando fazer, e agora o final é sempre equilibrado, tá? Os dois jogaram muito ali fino, partidas, lances bons, né? Primeira e segunda máquina, foram jogando assim numa precisão tremenda, mas o Krikor conseguiu resolver os problemas de abertura, da surpresa que ele levou, e, enfim, a posição está equilibrada aqui. Bom, aqui o que acontece? O Krikor já estava satisfeito, e nesse momento ele já viu que a iniciativa era dele, mas que o jogo está igual, tá? O Quinte deu essa última passada, e aqui, nesse momento, quando cai no final, já vou passar aqui o caderno para cá, porque aqui já não vai ter tantas considerações, porque logo o Quinte vai cometer um erro decisivo. A posição tão equilibrada, uma partida que estava tendenciosa ao empate, os dois jogando muito bem, porém, o que seguiu foi que jogou rei B1, e ele achou um lance muito forte aqui, que foi o E5, né, atacando a torre, e quando a torre saiu, num primeiro momento, o Quinte chegou a ver aqui o E4, mas o E4 o Quinte fala como uma última alternativa, que o Krikor viu uma linha muito boa, que seria essa, tá, pessoal? E agora, quando joga aqui, F4 para defender o cavalo, e quando toma um passant, o cavalo está atacado, vem cavalo toma, cavalo E4 aqui atacando a torre, torre na sétima, dá o peão, e terça maior aqui, tema da nossa, aqui do canal no YouTube, já deixei um vídeo lá, terça maior e quadratura. Apesar do peão a menos, as brancas têm bastante atividade.
Isso que o Crico não gostou de jogar essa possibilidade. Aí ele mostrou para o Quinte depois nas análises após a partida, tá? Veja, esse é um final de 2 torres contra cavalo. Também aqui no canal eu deixei a partida do Carlsen contra o Gugas, que foi exatamente o final assim, o Carlsen de pretas, que ele... Assim, um final desse tipo, tá, pessoal? Que mostra a fineza, a qualidade técnica do Carlsen, né? Eu acho que o Kiko jogou muito bem essa partida, não deixa nada a desejar. Como ele jogou bem, porque ele jogou aqui trazendo as peças, né? E agora ele joga esse B4 aqui, que é perdedor. Teria que jogar aqui torre 2, tem que achar aqui uns lances finos de defesa, e na hora que joga E4 aqui, cavalo D2, para poder se defender, acho que talvez uma linha assim, talvez fosse a melhor, né? Mas aí o Quinte realmente comete esse erro, que é o B4, né? Então, esse lance aí, por incrível que pareça, parece que é um lance que está tentando, né, empurrar o cavalo para longe, mas acontece que o Quinte não viu. Aí realmente foi um erro tático que estragou toda a partida. Quando joga cavalo E4, ele tirou a torre ali para a terça maior, bonitinho, parecia que tá bom, mas o problema é que tem esse, pessoal. Esse foi o erro tático que o Quinte não viu. E após torre toma, E4, e aqui o Quinte caiu numa pensativa, os dois já estavam ali uns 10 minutos. O Quinte pensou muito aqui e acho que ele já viu que a situação era muito difícil. Ele tentou aqui torre 1, e após peão toma, torre toma, torre toma. Tinha ali uma outra linha que ele chegou a ver com G4, mas também acho que não dá, pessoal. E aqui ele tomou de torre. Muitos podem pensar, puxa, mas por que não toma de peão aqui, né? Esse seria o lance, né? Oh, não entrega nada, mas depois de torre E3, a torre fica ativa atacando o peão, e agora vem B5, muito parecido como o Carlsen fez contra o Gugas, uma posição que estava assim nos peões lá na Copa do Mundo, que é o vídeo que eu já falei, que eu comentei aqui no canal. E essa posição tá atado, né? A torre está cortando aqui, está atacando o peão. Eu vou liberar esse rei aos poucos, vou criar um peão passado. É muito boa essa posição aqui para as peças pretas, né? Então, o Quintin tentou, no desespero esse, mas aí a torre entra na sétima, torre aqui para atacar o peão, toma em G2, o rei está cortado, torre toma o peão, e o Quintin tenta agora ver se abre também o peão de torre, mas é a mesma coisa que aconteceu, eu tenho a rapidez, né? O rei preto está um pouco melhor que o rei branco, e o peão de H está correndo muito rápido, pessoal. Jogou aqui, ó, aí vem aqui, e agora o Quintin está tentando dar alguns cheques para provocar avanço de peão, né? Vai fazer o quê? O peão de H está coroando, galera. Então, jogou esse para ameaçar a torre cheque, em H5 pegar o peão, mas vem aqui G5, torre cheque. Esses cheques são, parece que está ajudando o rei, na verdade está ajudando, mas é que ele quer ver se de repente ele pode depois vir com torre B8 e dar um cheque aqui e pegar. Algo parecido o Gugas fez com o Carlsen, mas na verdade já está perdido, pessoal. Quem já sabia aqui que estava difícil, porque o peão preto, né? Os peões estão muito mais rápidos, né? Tentou a mesma coisa, mesmo padrão, tá vendo, pessoal? Mas aí joga para cá e a torre aqui. Se não, se o rei tivesse aqui, nem eu tenho essa chance de chegar com a torre. Por isso que dá esses cheques, tá? Mas não é suficiente, porque após cheque, ele joga agora rei aqui e após peão aqui em H2, está ameaçando a ponte, né? Cheque aqui cobrir. Então ele joga rei C4 para escapar dessa possibilidade. O Cricão vem com esse para poder avançar o peão de G, muito bem jogado aqui, não tem o que fazer. Ele joga aqui rei D5, o Crico vem com outro para ajudar, então ele está muito na frente no avanço. Ele tenta a última esperança, mas depois aqui de G3, aí ele abandonou, porque não tem o que fazer, né, pessoal? Já está ameaçando, enfim, jogar a torre aqui, avançar o peão, né? Torre G1, H1, não tem jeito, né? Os peões pretos estão muito mais avançados e vão chegar primeiro. Bom, pessoal, a partidaça dos meus queridos Cricor e Quinte, ex-alunos, tenho uma honra ter tido trabalhado com eles, né, ter podido contribuir um pouquinho na formação, sabe? Ninguém chega a grande mestre por acaso, é muito esforço pessoal. O treinador dá um pitaquinho aqui, ajuda um pouquinho, tá, pessoal? Mas para chegar a grande mestre é muito esforço pessoal, estudo próprio, e os dois fizeram isso com, sabe, no decorrer dos anos muito bem. É bacana de ver a evolução dos dois, estão jogando muito bem. E você vê, pessoal, um errinho B4 custou a partida para o Quinte, né? Dolorido, você vê, os caras preparou, ganhou tempo no relógio e depois com um erro perdeu. Mas na verdade foi bem bacana o Quinte falar no áudio, o Quinte comentar que a precisão do Cricor, elogiando o adversário, como que o Cricor jogou bem. Aliás, não só essa partida, do torneio todo, fez um
um torneiozaço e mereceu ganhar o torneio. Mas é assim uma partida no alto rendimento, dois caras muito fortes, é esse o nível de entrega, de disposição que você vai ver, tá, pessoal? Desses dois gigantes aí do xadrez brasileiro. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí o like, se puderem dar, sugestões no canal. Um grande abraço e até a próxima.